Bom, pessoal, primeiramente agradecer a oportunidade. Dessa vez não abri o Meetup anual, como normalmente era o costume, né, nos últimos 3 edições anuais, mas estou na segunda. Então, dessa vez a gente trouxe a talk que eu e o Matheus a gente fez na DevCon, até mesmo para poder trazer para vocês o que a gente apresentou lá também, que é interessante. É um assunto bem relevante para não só para a parte de desenvolvimento, mas para ter uma noção com relação a essa parte de segurança em si, que ela é muito latente hoje em maior parte dos projetos, tudo que é tratado com tecnologia atualmente, né? Então, é bem importante esse ponto. Então, a gente trouxe essa talk aqui para vocês. Matt, se quiser iniciar aí. Vamos lá. Show. É isso aí, pessoal. Como Gui falou, isso a gente apresentou no DevCon. E é um assunto que vem cada vez mais surgindo e causando o nosso interesse, acho que o interesse de todos vocês, porque a maneira como a gente interage, a maneira como a gente lida com a internet, a maneira como a gente desenvolve aplicações, a maneira como a gente programa, como a gente coda, que a gente usa esse termo, né? Enfim, vem mudando cada dia mais, né? Hoje a gente já tem inteligência artificial que está aí revolucionando, os AI agents, as coisas que auxiliam a gente. Hoje em dia a gente tem uma velocidade imensa para criar coisas, né? A gente não vive sem. Mas isso também muda. Pode ir. Eu só ia complementar que, além de ter essas tecnologias, mas propriamente os projetos se tornam mais complexos, com mais integrações, com mais demanda por informação, descentralização das informações, etc. Então, isso tudo acaba abrindo brechas de segurança. Se não forem bem pensadas na arquitetura, né, da informação em si, né, não é nem na arquitetura do projeto, mas é como vai ser tratada a informação entre essas camadas, acaba se tornando uma brecha de segurança ali para os atacantes, né, os hackers, que não deveriam ser chamados de hackers, deveriam ser chamados de crackers, no caso, né, que são quem quebra o sistema em si, mas eles se aproveitam, né, dessas brechas, né, então isso é um ponto de atenção ali dentro dos sistemas de informação no geral, né. Total. E além dessa complexidade, a gente também tem uma mudança do perfil que está navegando na rede como um todo, né? Antigamente a gente tinha nós humanos que estávamos ali transitando dado, conversando com outras, as aplicações, obviamente, que estavam ali trocando informações, dados, requests entre si. E eu falando isso, parece que chegou um monte de ET e está vindo aqui. Mas aí a gente já tem hoje um monte de robô, um monte de agente inteligente que está literalmente crawling a internet e todos os sistemas e todos os sites o tempo inteiro e cada vez mais ativamente. E isso faz com que a gente precise mudar, muitas vezes, a engenharia de como a gente está criando as nossas aplicações. Putz, eu preciso pensar em como é que eu vou colocar o meu conteúdo, em como é que eu vou pensar no meu SEO, ou como é que eu vou pensar na minha estratégia, porque eu tenho que entender que um bot vai estar fazendo um crawling do meu conteúdo, eu quero que ele seja visível, eu quero que ele seja entendível, e eu quero que ele esteja no topo dessa busca. E aí, todo esse tipo de acesso, todas essas requisições, essa onda que vem crescendo desse novo perfil ou desse novo agente ativo na rede, também aumentou essa complexidade e essa camada de interação que está navegando junto com a gente, que a gente precisa lidar e entender como a gente precisa se preparar, porque, obviamente, a tecnologia ela vai avançar tanto para o bem quanto para o mal. E aí a inteligência da gente é usada para os dois lados, né? Então a gente tem garantia ali que a gente vai fazer a nossa parte de se preparar. Pode passar aqui, por favor. E aí eu trouxe esse exemplo, a gente pegou isso aqui em novembro de 2025, ou seja, há poucos meses atrás. Isso é um screenshot que a gente tirou de um site de uma companhia aérea, que obviamente por questões legais e éticas a gente não pode divulgar qual é, mas é um site de produção de uma companhia aérea, de uma grande companhia aérea, e a tela do site, para você fazer uma busca pelo número de voo e pela data, para você pegar informações desse número de voo, quando a gente inspecionava lá o navegador, ele expunha uma API que era usada para fazer essa busca,
e eles punham uma key dessa API. Então, tinha lá um ID, quando você pegava esse ID, você conseguia fazer uma chamada de API no Postman, ou mesmo no seu navegador, e você conseguia jogar um monte de request que era válido para essa API, porque tinha um ID, tinha uma key mais para baixo, que estava exposta nessa customização. Você pode falar, pô, Matheus, um erro crasso desse aqui o cara cometeu. O estagiário deixou lá, com todo respeito aos estagiários, o cara deixou lá, e ninguém olhou o que o cara deixou, esqueceu de tirar esse dado, o ID, aqui que estava lá hard-coded. Isso pode acontecer. Pode ser um erro muito básico, um erro muito amador, mas isso passou despercebido. Então, existe uma série de coisas que a gente precisa tomar, uma série de medidas que pode parecer muito, muito distante ou muito óbvia, mas que se a gente não está atento no nosso dia a dia enquanto desenvolvedor, e quando eu trago para o contexto da Liferay, a gente sabe que ninguém usa o Liferay vanilla, ninguém usa o Liferay, opa, comprei Liferay, eu baixei Liferay, peguei a licença, vou usar aqui. A gente precisa customizar o Liferay em várias ou em algumas camadas para que ele tenha a marca, para que ele tenha as cores, para que ele tenha até alguma aplicação que o cliente pede para a gente nos projetos. Cada cliente chega com a ideia mais mirabolante, e nessas várias camadas de modificação e customização, existem alguns cuidados que a gente precisa ter para garantir o que a gente pode garantir, obviamente, o que está no nosso controle, de segurança quando a gente está lidando nesse mundo, nessa internet cada vez mais complexa e cada vez mais acessada por agentes tão inteligentes, não só por humanos mais inteligentes, mas por máquinas e robôs cada vez mais inteligentes. E... Não, perfeito. Perdão que estou no mudo aqui. E aqui a gente traz um dado, pessoal, com relação, alguns dados, né, com relação a essa parte de ataques hackers ali que ocorreram em diferentes pontos, né? Então, normalmente, um ataque ocorre a cada 39 segundos, né? Então, isso mostra independente da segurança de um sistema, tá, pessoal? O hacker, o cracker, eles vão sempre tentar atacar sistemas vulneráveis, tá? Então, isso é meio que faz parte da cartilha deles de poder ter esse tipo de approach, e eles sempre vão explorar essas brechas de algum jeito, tá? Por mais que não existam brechas, existe a famosa vulnerabilidade zero day, né? Ou seja, aquela que nunca foi explorada antes, e eles sempre estão ali testando alguma nova vulnerabilidade, sempre vão achar alguma vulnerabilidade a ser explorada. Outro ponto também, a exposição de dados, né? Então, a gente teve um recorde ali dentro desse recorte desse período de 42 milhões de informações ali expostas na internet. Isso é muito, tá, pessoal? Dependendo da base de dados dos clientes, quando a gente vê na casa de teras, né, principalmente Google, essas grandes empresas, a segurança que eles tratam com relação a essa base de dados, ela é muito, muito, muito forte, mas mesmo assim, ainda assim, ocorre alguns vazamentos ali em algumas bases pontuais. O setor financeiro é o que mais ocorre ali ataques, né, então é um dos mais expostos nesse sentido, tanto é que quando a gente fala de segurança da informação com relação ao que tange no nosso dia a dia, eu não vou entrar na parte, por exemplo, de militar, né? Quando você fala de infraestrutura, que é uma outra vertente de segurança da informação, quando a gente fala no dia a dia, o setor de tecnologia do mercado financeiro é o que está mais à frente nas mídias de segurança com relação à proteção a ataques, né, cibernéticos, principalmente porque eles sofrem esses ataques diariamente, a cada segundo eles estão ali experienciando qualquer tipo de novo ataque ali dentro das empresas, e também é onde você pode causar o maior prejuízo financeiro possível, né? Então, dependendo do ataque hacker que ocorrer a um sistema financeiro, você pode expor ali milhões, bilhões de reais. Recentemente no Brasil, foi ano passado, se não tem nada, que houve 3 explorações ali até o sistema Pix, por exemplo. Então, eles foram em um lugar onde normalmente ninguém vai atacar, né? Todo mundo foca nos bancos e não no intermédio entre banco central e banco em si, quem cuida da comunicação. E a partir daquilo eles conseguiram explorar uma vulnerabilidade de um sistema e também exploraram o ponto mais fraco de toda essa história, né? Que é o ser humano. Então, quando a gente usa engenharia social,
é o ponto mais vulnerável ali em qualquer tipo de sistema. Então, o ser humano, ele é tanto para cometer, vamos dizer assim, o erro, por mais que a pessoa não saiba, mas, por exemplo, expor ali a API, as informações da API, etc., que não são públicas, então esse é um tipo de engenharia social que pode ocorrer, né, que é a partir do erro de alguém, como também existe engenharia social que é de tentar garantir o acesso àquele sistema, que foi exatamente o que eles fizeram no ano passado, né, ou seja, eles pagaram para uma pessoa que tinha uma situação mais vulnerável, vamos dizer assim, financeiramente, para poder ter acesso ao sistema, mas de uma forma inocente, aquela pessoa achou que não iria ter nenhum tipo de problema, isso ocasionou um prejuízo bilionário ali. Até hoje eles não liberaram o valor, mas deve ficar na casa do bilhão ali, de espécie ali que foi retirada, né, ali do meio de pagamento. Então, isso mostra, né, que existem várias formas de você poder conseguir atacar um sistema, não é somente da parte tecnológica, mas vai no conjunto como um todo. E trazendo para a nossa realidade, né, a gente trouxe essa frase do James Spafford, ele é um cientista e pesquisador na área de segurança da informação e também filósofo também da área da segurança da informação, que ele traz esse ponto, né? Que o único sistema seguro que existe, né, é aquele que está desligado, é, em cima, dentro de um bloco de concreto, selado com chumbo, né, dentro de uma sala, com seguranças armados do lado de fora, e mesmo assim, esse sistema, ele ainda gera dúvidas. Porque é exatamente isso, quanto mais segurança a gente prover para um sistema, nunca vai significar que ele é 100% seguro. Então, essa é a máxima da segurança da informação, tá? Até contextualizando, tá, pessoal, eu falo um pouco mais a fundo sobre segurança da informação, porque eu sou formado em segurança da informação, então eu tive essas matérias na faculdade, então isso ajuda a corroborar aqui com as informações, mas a gente sempre aprendeu que nenhum sistema é seguro, tá? Por mais que vocês façam pentest, corrijam as vulnerabilidades, etc., sempre vai ter alguma pontinha solta ali que vai estar, que a gente chama que é o famoso exploit, né? Ou um backdoor, depende do que você está explorando, que vai ser a porta de entrada ali do atacante, né? Então a gente tem essa frase, ela é muito boa nesse sentido. E a gente traz também um pouco sobre se vocês conhecem, né, referente à CIA, né? A gente fez aqui uma brincadeira que em inglês fica legal, em português eu não quis traduzir porque não ia ficar legal, né? Mas CIA nada mais é do que os três pilares da segurança da informação. Traduzindo para o português, a gente tem a confiabilidade, né? Ou seja, você garantir que o dado ele sempre vai ser acessível para aquela pessoa que tem direito de acesso, ou seja, é a confiabilidade da informação que ela vai transitar entre as pessoas corretas, a integridade da informação, ou seja, que a partir do momento que eu solto a mensagem, né, do ponto A ao ponto B, aquela mensagem ela não vai sofrer alterações durante o transporte, né? Então a gente tem até Alice e Bob, que é a historinha, né, das informações, onde você pode ter ali um agente no meio, normalmente um man in the middle, que é o famoso ataque que ocorre, que ele pode captar aquela informação, alterar aquela informação, ou seja, se quebra a integridade, e com isso você transfere uma informação falsa para a pessoa final. Então, esse é um outro pilar. E tem também, aqui nesse caso em inglês é availability, mas em português é disponibilidade. Então, o nosso CIA ficaria SID, tá, em português, que é aquela informação, ela tem que estar disponível 100% do tempo, né? Então, você tem que garantir a disponibilidade do sistema para aquela informação. E, se vocês quiserem também, por curiosidade, além do CID, existem mais duas letras, que é o A e o L, que a gente trata de autenticidade, diferente de integridade e confidencialidade, porque a autenticidade, basicamente, fazendo uma analogia, é mais ou menos do DocuSign, né? Você garante que aquela pessoa que está transferindo a informação é ela mesma, até mesmo quando a gente fala de troca de criptografia, essas coisas, funciona assim. Pode falar, Anny. Oi, Gui, rapidinho, é só porque eu não sei se é a minha conexão. Alguém mais não tá vendo a apresentação do Guilherme? Aqui tá tranquilo. Tá Tô vendo tranquilo, de boa. então é aqui no escritório. É no É. escritório aqui em Recife. Valeu, obrigada, Gui, foi mal aí te interromper. Não, tranquilo. Então, a gente tem essa parte de autenticidade também, e tem também, depois, a partir de
2011, 2012, que a gente teve a introdução da GDPR, 2009, no caso, foi a GDPR, a LGPD veio um pouco mais à frente, a gente teve a introdução do L, que é nisso que dá de falar de CIA, né? Começa a tirar as coisas, os caras estão escutando tudo. Esse daí é o segundo medo da segurança da informação, você tá, sempre alguém está te observando de alguma forma. E o L, que é legalidade, né? Então, ou seja, você seguir as normas legais com relação à segurança daquela informação. Então, para isso que a gente tem a parte das ISOs, né? Que a gente tem, a SOC, a gente tem a GDPR, a LGPD, etc., que é essa camada de legalidade e que você vai seguir ali esses pontos para atender as legislações, né? Então, vamos dizer, são 3 pilares importantes, mas esses 2 adicionais que foram adicionados ali com o tempo. E o que pode comprometer hoje, né, esses pilares da informação? Então, aqui a gente traz um recorte, falando, o recorte é só com relação à camada web, tá, pessoal? Obviamente tem muito mais vulnerabilidades ali a serem exploradas em outras cascatas, mas aqui a gente vai focar mais na parte web, que é com relação aos ataques mais comuns, né? Então, a gente trouxe até um recorte atualizado de 2025, com os top 10 ali da WSP, né? Para quem não conhece, a WSP é uma organização não é não governamental, mas ela é sem fins lucrativos. Exato. Não sei porque me veio ONG na cabeça, mas tudo bem. Mas ela é sem fins lucrativos, ou seja, não é nenhuma empresa ali que busca ganhar dinheiro. Basicamente, eles fazem várias enquetes, várias pesquisas de entender quais são os principais ataques que ocorrem em aplicações web. Eles listam esses ataques para poder dar um norte, né, para as empresas que desenvolvem, poder mitigar já esses principais ataques no desenvolvimento, né, que é o que a gente faz aqui na Lifer. Então, a gente tem esse recorte, há algumas mudanças, né, então, se a gente pegar aqui, por exemplo, antigamente, lá em 2021, a gente tinha falhas de criptografia, o famoso SQL injection, o insecure by design, isso daqui é bem importante. Houve algumas quedas, né, com relação ao ano de 2025, e outros passaram a ser bem importantes. O que mais continua em evidência é o controle de acesso, a quebra do controle de acesso. Isso é bem importante porque tanto parte da engenharia social, como também um brute force, algo nesse sentido, que são os ataques mais comuns, né, para poder ganhar esse acesso, ou até mesmo uma exposição de chaves de API, etc. Tudo isso é para a parte de acesso. Muito obrigado. Tem também, por exemplo, a parte, até mesmo que o Matheus comentou lá no início, né, com relação àquele case da companhia aérea, que é a falta de configuração correta da parte de segurança em si. E quando a gente fala isso, não é com relação à funcionalidade de segurança, mas é você ter uma ideia de que, da forma como você programa algum sistema, aquela forma ela tem que estar com as configurações de segurança, isso tratando com como você expõe a informação, como está a integração de API, como que está o consumo daquela informação através dos usuários. Eu tenho, por exemplo, um usuário codado direto dentro do código, eu estou utilizando alguma variável, eu estou utilizando algum tipo de integração via SAML, etc., para poder pegar essas informações, troca via token. Então, existem outras camadas de segurança, né? Então, a gente tem várias outras novas, né, que surgiram. Então, essa daqui, por exemplo, Machine of Exceptional Conditions. Isso daqui trata bastante também com relação a quando você está desenvolvendo algum tipo de software, existe algumas coisas com relação a codificação, a forma lógica de você estruturar, que se você coloca muitas exceções ali, etc., isso pode acabar virando um gargalo para um atacante poder explorar esses pontos. Então, isso é bem importante também. Pode falar. Uma coisa interessante, Gui, nessa coisa nova, né, que surgiu, que você falou das vulnerabilidades, é que, por exemplo, essa coisa do software supply chain failures, é que tipo o ataque, né, o atacante hoje ele se beneficia não somente do seu próprio código, mas de bibliotecas e de artefatos que você importa. Então, por exemplo, um Log4j da vida, um NPM. Então, se ali você está usando, eu estou importando, eu estou me beneficiando daquilo ali, daquela biblioteca, ou o que seja que eu esteja utilizando. Então, se aquilo ali tem alguma falha, algum problema, ele vai se beneficiar daquilo para atacar a minha aplicação. Então, por isso que eles já criaram esse
esse termo que eles chamaram de Software Supply Chain Failures, e daí ele subiu bastante, né? Assim como o Security Misconfiguration, por causa do que o Gui falou, hoje a gente tem muito mais APIs comunicando, a Cloud Computing, a PC que subiu e, enfim, está cada vez mais crescendo e já é o padrão. Então a gente vai vendo o que acontece no mundo, a tendência se refletindo aí nos padrões de ataque. Exatamente. Então aqui a gente tem esse breve recorte aqui do que pode afetar ali o CIDAL, né, que é os pilares da segurança da informação, e a gente traz isso aterrissando para o Liferay, como que a gente pode sofrer, né, desses malefícios da tecnologia, né, dessas vulnerabilidades que podem ocorrer, né? Então, pois tem essa... A gente explorou um pouquinho esse campo teórico e esses padrões de indústria, o que é que diz, quem é que dita, né? O que é seguro ou não, essas top 10 vulnerabilidades que todo mundo olha, da OWASP, como é que a gente analisa isso. E aí agora vamos entender, a gente está falando de LUG Brasil, Liferay User Group, como é que a gente olha no nosso cotidiano, no nosso dia a dia de desenvolvedor, né? E de, enfim, engenheiros, a Liferay. Basicamente, a gente tem algumas das principais premissas. Putz, peguei um projeto novo, peguei o Liferay, preciso começar a customizá-lo. A gente tem hoje 4 principais pilares. Eu tenho o SDI, que a gente ainda usa, ainda é um método válido. Eu tenho as Client Extensions, que é o método recomendado para a gente fazer as nossas customizações. Eu tenho a parte de template, que me faz criar, utilizando as linguagens de template, como o nosso famoso FreeMarker, para eu criar meus ADTs da vida. E eu também tenho ali o meu low-code, no-code, que principalmente no meu low-code ali me faz inserir algum código para, por exemplo, quando eu vou criar algum fragmento, quando eu vou lidar ali com os meus objetos e até alguns workflows e formulários. Então, tem esses 4 pilares que são a base do que me faz customizar o Life hoje em dia. Se eu faço um pouquinho de cada, ou às vezes só um, ou às vezes alguns deles, eu consigo entregar ali para o cliente um projeto prontinho, com os requisitos que ele me pede, e ele sai feliz e com o projeto dele rodando, funcionando com o que ele pediu. Mas beleza. O que é que mais tem acontecido de erro? Ou quais são alguns cuidados que a gente precisa ter na prática? Falando do primeiro ponto, ADT, ou Application Display Template. Quando a gente usa a linguagem de template, como o FreeMarker da vida, a gente precisa acessar o conteúdo que a gente quer para que a gente consiga manipular aquele dado e para que a gente consiga fazer alguma coisa com ele. Então, por exemplo, eu quero pegar o meu journal article e eu quero acessar esse cara para que eu consiga fazer com que ele, para que eu consiga mostrar aquele conteúdo, para que eu consiga classificar aquele cara. Eu quero criar um fragmento, eu quero criar um ADT, ou eu quero criar até um DPT, que eu vou jogar um ADT no meio, mas eu preciso acessar aquele cara, eu preciso acessar aquele componente. Então, ali, eu tenho uma maneira de usar esse recurso para acessar ele diretamente. E isso está deixando a minha página mais vulnerável. Você diz, pô, Matheus, mas eu preciso acessar esse conteúdo. Não tem outra maneira. Como é que eu vou chegar nele para que eu possa manipular esse cara, para que eu consiga ou deixar ele mais bonito, ou deixar ele do jeito que eu preciso deixar, colocar ele com certo estilo, etc, etc. Se eu não acesso ele, qual é o ponto de eu criar um ADT ou até um fragmento se eu não consigo acessá-lo para que eu possa manipulá-lo? A Liferay criou, de um tempo para cá, eu não vou lembrar exatamente quando, mas eu posso buscar isso para vocês, uma coisa chamada TagLib, que eu consigo abstrair a camada de acesso até o dado, até o conteúdo que eu quero, e eu ainda consigo instanciar esse dado sem precisar expor lá no meu navegador, lá no meu browser, a minha entidade. E ainda assim eu vou conseguir manipular. Então, aqui eu tenho um exemplo de como é que eu estou usando uma TagLib para renderizar o meu conteúdo nesse caso. Passa um, por favor, Gui. Opa, volta um. Então, aqui, por exemplo,
Ao invés de acessar diretamente, eu estou chamando, nesse caso, um REST client, que eu estou falando, usa essa API aqui, que é a API de Structured Content, eu estou passando a minha primary key, faz o que esse cara precisa fazer. E depois, eu estou pegando quem é o meu ID, estou pegando quem eu preciso pegar, eu estou jogando na minha taglib aqui, que é a Liferay Journal, e tem tudo documentado, e ao invés de acessar o cara diretamente, current entry, /0, ponto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu estou, através da minha taglib, dentro desse artefato, eu estou acessando ele aqui, que vai estar numa camada mais protegida. Isso está documentado, se você for no Liferay Learn e procurar por taglib, taglib não é uma coisa que a Liferay inventou, não é uma coisa inventada pelo Liferay, é uma notação, já é conhecida pela indústria, quem é desenvolvedor, principalmente a galera do front-end, a turma de Carol vai conhecer. Então, vai entender como eu consigo acessar as minhas entidades de uma maneira mais controlada, para que eu consiga manipulá-las sem precisar descer tanto como eu precisava, utilizando, por exemplo, um Service Locator da vida e outras necessidades, no meu caso aqui, uma linguagem de template para acessar as minhas entidades. Então, é uma maneira. A gente sempre brinca, no próximo slide, por favor, Gui, que quando tem uma placa, tem história. Se tem placa, tem história. O próximo slide diz, não dê cogumelos alucinógenos para o jacaré. Então, o que é que eu fico aqui? Se eu preciso manipular algum dado, ao invés de acessar diretamente, eu posso pegar o atributo que eu quero e passar ele na taglib. Eu posso pegar o ID que eu quero, eu posso usar a API junto com o REST Client Object e mais com uma taglib. Isso vai me dar um pouco mais de segurança, ao invés de expor diretamente tudo do jeito que a gente fazia no método tradicional. Então, esse é um cuidado que a gente pode ter quando a gente precisa acessar e manipular dado diretamente. Vamos ver agora o segundo exemplo do que a gente pode fazer para evitar algumas outras coisas. E, mais uma vez, lembrando, se vocês querem ter ou ver mais exemplos de como fazer algumas customizações no look and feel do Liferay, a gente tem um curso totalmente dedicado para isso, no Learn, que é chamado de Mastering Liferay Design Elements. Lá vocês vão ver um monte de exercício, um monte de exemplo que está totalmente focado para isso. O Gui mandou aqui o link, e isso está lá no Liferay Learn, aberto, gratuito e totalmente disponível para todo mundo. Basta ter uma conta e acessar lá, learn.liferay.com. Tá. Massa. O segundo exemplo, pessoal, vai ser, acho que um dos mais famosos depois do ADT, que é o SGI, né? Então, uma das formas mais tradicionais de desenvolver o Liferay, funcionalidades no Liferay ali, customizações, etc., utilizando o conceito do SGI, ou seja, ter todo aquele módulo dentro da plataforma para poder ter algum tipo de funcionalidade. Nesse exemplo, a gente vai ser um pouco mais hands-on, tá? Então, eu vou sair um pouco do PPT aqui para poder fazer. Opa, acabei dando spoiler. Mas, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente desenvolveu aqui um módulo SGI, basicamente, para ele fazer, tipo, uma espécie de job scheduler, tá? Então, ele tem uma tarefa a ser executada por um período de tempo fixo. Nesse job scheduler, ele sempre vai rodar dentro ali de cada site, então se eu tiver N sites ali, eu sempre vou ter um job scheduler ali sendo executado, tá? Então, na arquitetura desse OSGI, ele vai ser executado em qualquer site que estiver sendo criado dentro do Liferay. E o que acontece basicamente aqui? A gente tem esse scheduler aqui ocorrendo as execuções, e tudo isso daqui, ele não está ficando salvo no Liferay, ele está ficando salvo na memória, tá? Porque a forma como a gente desenvolveu era para poder fazer o famoso memory leak, ou seja, de uma forma intencional aqui nesse sentido, a gente está querendo causar um memory leak dentro do Liferay, ou seja, quanto mais execuções eu tiver ali dentro do meu job schedule, até agora já ocorreu 113, eu comecei a rodar hoje por volta do período da tarde. Então, se eu deixar isso daqui rodando mais ou menos até amanhã, provavelmente o Liferay vai crashar, porque a memória vai chegar no gargalo ali e ele vai acabar ocorrendo algum tipo de vulnerabilidade, perdão, vai ocasionar um downtime ali do Liferay. Nesse sentido, né, desse job scheduler, a gente tem 2 pontos ali do que a gente está passando. Primeiro
dentro desse meu job schedule, eu acabei passando também como hard-coded a password do usuário, né, ou seja, o teste, e uma API key ali para poder simular alguma chamada de integração, tá? Nesse caso aqui é mais um ambiente de demonstração um pouco mais controlado, tá? Então eu estou passando aqui essas informações e esse código ele está aqui presente. Então aqui eu tenho o meu SGA aqui bonitinho, onde a gente está demonstrando, né, toda essa parte de que eu não tenho aqui uma rotina de beleza, eu tenho execução, eu mantenho um histórico por um curto período de tempo e depois eu limpo esse histórico da memória, eu estou armazenando e persistindo essa informação dentro dessa vulnerabilidade. E aqui eu também estou pegando as informações, tanto de password quanto de API key, do próprio... Oh, perdão, tá pequeno, né? Muito zoom aqui, eu fiquei... alguém lembra como é que eu dava zoom aqui no... Eu tive essa mesma... Ctrl mais, dependendo do Ctrl teclado. Shift mais. Aqui foi, pessoal, muito obrigado. Então, aqui, por exemplo, ó, como foi um hard-coded que eu coloquei, então ele está pegando aqui, eu coloquei uma máscara no front só para mostrar uma espécie de segurança, tá? Mas, basicamente, eu estou conseguindo acessar essas informações diretamente ali, porque essa variável está dentro do próprio código, tá? Então, eu estou pegando e já passando ela, né, para o front-end. Então, aqui eu não estou tendo controle sobre, primeiro, essa parte da informação, segundo, a limpeza dessa memória, e terceiro, também eu não coloquei nenhum contador limite, né? Ou seja, se eu executar 10 tarefas, eu vou contar do zero de novo e limpar todo o histórico. Então, você não tem isso, ele vai simplesmente continuar ocorrendo toda essa vulnerabilidade dentro da plataforma. E aqui também, deixa eu só minimizar aqui de novo, voltar para cá. Aqui vocês podem ver, aqui eu até peguei um gráfico, os requests ali que ocorreram, ele está sempre subindo ali, porque é exatamente isso, ocorre ali a chamada dentro do back-end do Liferay, ele já está sendo disparado aqui, né, aumentando esse fluxo a partir do momento que eu já fiz o deploy ali da funcionalidade. Então, como vocês podem ver, ele está numa crescente, e logo menos isso vai começar a impactar a memória aqui do Liferay também. Então, ele está numa... Obviamente, isso aqui não consome tanta memória, mas ele, com o passar do tempo, ele vai chegar num patamar bem alto. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente fez lá no DevCon, a gente chegou aqui, a memória tem 16 GB, ele chegou, bateu 12 GB de memória só com esse OSGR, não tem mais nada nesse ambiente. Então, se eu criar novos sites, se eu fizer qualquer tipo de situação aqui, eu vou aumentar a quantidade de requests que vão ter e vou acabar ocasionando um crash ali no Life. Então, quando a gente fala dessa parte, né, de você... aqui é uma customização bem simples, tá? Mas que, se eu não tomar um devido cuidado na hora de poder criar essa parte de limpeza das informações, entender como é que funciona a arquitetura, que você pode causar esse poison dentro do Life, né? Ou seja, o envenenamento ali do próprio Life a partir de uma feature normal, então ele está fazendo um request simples ali e está armazenando isso diretamente na memória. Então, tudo isso daqui pode ocasionar um crash do Liferay que vai gerar um downtime e isso afetando a disponibilidade. A exposição dessas informações, aí de novo, vai muito de como está tanto o código de front, mas no back isso daqui também ele vai estar passando essas credenciais de maneira sem tá com máscara de dados, ele vai estar puramente a API completa ali e a password também. Por quê? Porque no back-end ele vai estar passando de maneira limpa, o que está no código ele vai estar passando, então isso daí vai ser possivelmente consumido ali no back-end. Quando a gente vem aqui para se tem uma placa, tem uma história, então a gente está falando do memory leak, né, que ele vai ocasionar ali dentro da plataforma, o hardcode das credenciais e a exposição de dados sensíveis ali dentro da solução. Então, tudo isso aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, e aí, de novo, aqui eu estou tratando de como a gente pode tanto desenvolver uma customização, como eu também exponho essas informações ali dentro da plataforma. Então, aqui no caso a placa, isso não é xarope para café, perdão, isso aqui é xarope para café e não um álcool em gel, né, no caso um hand sanitizer. Então, essa parte de sempre ocorreu alguma coisa nesse sentido.
Um outro ponto que a gente traz aqui também é a nova forma de você poder customizar o Lifer, ou seja, com Client Extensions. Então, também é uma outra forma de você abrir ali uma vulnerabilidade dentro da plataforma, né? Aí, trazendo aqui de novo um hands-on aqui para vocês. Nesse caso em específico, eu criei aqui um AI Assistant aqui, basicamente. Então, eu estou utilizando aqui dentro, o front-end está em React, o back, ele está em... Deixa eu trazer o back aqui para vocês. Ele está em Python, tá? Então, ele está rodando aqui no meu localhost, tudo bonitinho. Aqui já começa o primeiro ponto, né? Esse AI Assistant, ele é totalmente vulnerável, tá? Então, ele tem várias vulnerabilidades. Então, eu já deixei exposto no próprio front, propositalmente, né? O que ele está expondo ali de informação. Como vocês podem ver, ele está trazendo o user ID, que é do guest ali, mas o e-mail e name ele não trouxe. Se eu acessar aqui de maneira logada agora, com o usuário teste aqui famoso, ele já vai atualizar essas informações para trazer o e-mail e o name do usuário. Ele vai mudar também o user ID também ali da informação. Bom, era para ter trazido, mas no back ele trouxe. Deixa eu pegar aqui o back. Então, aqui ele vai trazer tudo bonitinho. Isso só não carregou, cadê? Tá, ele vai carregar um momento. Ah, não, perdão, eu tenho que só fazer uma interação aqui. Deixa eu colocar aqui um raio. Pode falar, Anne. Só para te pedir de novo, Gui, o zoom. Eu acho que sou eu que não consigo ver, que eu sou meio cega Não, mesmo. perdão, assim. Dá um zoom aí pra gente. Melhorou? Acho que sim. Deixa eu dar um zoom aqui também. Beleza, eu vou deixar esses dois aqui no Zoom. Massa. Perdão, pessoal, eu só esqueci de comentar um ponto, né? Eu tenho que fazer qualquer interação para começar a pegar os nomes certos ali do usuário. Então, aqui, por exemplo, ele está pegando, ó, como vocês podem ver, todas as informações, e toda vez que eu vou interagir com o chat, ele já vai trazendo o que o usuário fez, o que ele pediu ali, as informações, o e-mail dele, o ID, o que ele está usando, qual o IP, né, no caso. Nesse caso, eu estou no localhost, mas ele estaria mostrando o IP do usuário, qual o user agent que ele está utilizando, o authorization header, se eu tiver algum. Ele está trazendo também a chave API completa que o usuário está utilizando nesse AI Assistant, tá? E também as informações de resposta do usuário. Então, basicamente, ele está fazendo uma tradução ali das informações, mas ele vai também um pouco mais além. Se eu pegar aqui, por exemplo, e trazer, vamos supor que o usuário seja mal intencionado, e ele faça... Aqui eu tenho uma integração com o ChatGPT, tá, pessoal? Então, ele está fazendo essa camada de inteligência artificial. Se eu pegar e pedir para ele executar esse comando aqui, que basicamente é um XSS script, ele vai executar ali para mim dentro da solução, ou seja, ele não faz um filtro, ele recebeu a informação, ele está processando e passando para o navegador, e isso fica aqui também armazenado aqui nas informações, toda a conversa, tudo bonitinho. Então, vocês podem ver, ele traz o prompt bonitinho que o usuário trouxe, e também ele traz mais uma informação aqui, deixa eu só abrir aqui no meu famoso console aqui de desenvolvedor. Ele vai trazer também aqui o user message, ele vai trazer aqui, ó, tudo bonitinho, ó, tudo que foi falado, ele já está armazenando também no próprio navegador essas informações. Ou seja, eu não estou tratando absolutamente nada, estou deixando tudo que o usuário realiza ali de informação, ele está passando para o usuário final ali essas informações. Eu só não consigo dar zoom. Zoom. Então, agora acho que deu uma melhorada. Massa. Então, aqui ele vai trazendo todas essas informações. A mesma coisa, por exemplo, se eu estiver utilizando isso dentro ali da mesma solução, ele não está utilizando core nem nada, e aqui no nosso VS Code, deixa eu ver aqui para o nosso app unsecure, beleza? Então, aqui eu separei tudo bonitinho, perdão, Ctrl+, né? Não, Ctrl-, beleza. Então, aqui... Sim. Então, aqui... perdão. Aqui a gente traz o código do Python, tá, pessoal? Só do back-end, onde, basicamente, aqui eu trouxe já a API ali de maneira explícita ali para o usuário, tá? Então, a minha chave API está ali explícita. Com relação à quantidade de logs que eu estou trazendo ali para dentro do back-end, eu estou logando absolutamente tudo, então não necessariamente eu preciso logar essas informações, porque isso daí vai ficar registrado, eu vou conseguir aproveitar essas informações.
A parte de, eu não configurei CORS também, então, que é o Content Origin Restricted, eu esqueci o S agora, mas eu não estou restringindo esse acesso nem do lado do Lifer, nem do lado da aplicação, então ele está permitindo com que o mesmo domínio esteja acessando ali aquelas informações, persistindo ali as informações em memória, tudo bonitinho, vulnerabilidade ali com relação a todos os prompts que o usuário faz, o user ID eu estou passando tudo bonitinho, de maneira exposta para dentro da solução. Então, aqui, como vocês podem ver, eu coloquei ali as variáveis. O filtro, né, com relação ao que o usuário está logando ali dentro da informação ou não. Então, por exemplo, eu não fiz um filtro se eu estou colocando um código malicioso, eu estou tirando isso e não executando, no caso, eu estou executando diretamente. Todos os logs ali bonitinho, a exposição de dados, armazenamento disso nos logs ali da solução, detalhamento de erros, eu acabei não colocando, mas ele também está. Informações não autenticadas, tá? Então, isso também eu consigo acessar todas essas informações, como vocês viram, na visão do usuário guest, qualquer interação que eu faça, ele vai trazer essas informações. O admin autenticado, todas essas informações também. E prompt injection ali, que foi o que eu demonstrei. Então, tem bastante coisa ali, pessoal, nessa demonstração que mostra tanto do lado de back, também eu tenho aqui do lado de front também. Então, deixa eu pegar aqui meu frontzinho aqui, por exemplo. Aqui está meu back e meu front-end, ele está aqui, nosso source, verbal, e aqui nosso no widget. Então, perdão, deixa eu abrir meu... cadê abrir com Visual Studio? Massa. Aqui está o nosso widgetzinho lá, que é um client extension do tipo front-end, né? Então, eu tenho um custom element ali, onde eu trouxe para o Lifer. E aqui, basicamente, eu estou pegando e estou transferindo exatamente o que está ali no back, eu estou transferindo para o front, pegando exatamente as mesmas informações ali do usuário. Então, tudo isso aqui, eu também não estou fazendo nenhum tratamento de dados, tanto no back quanto no front. Se no front eu trato, por exemplo, eu não vou trazer essas informações, eu vou tratar tudo de maneira zelosa, né? Ou seja, eu não vou permitir com que essas informações sejam expostas. No back-end em si, eu também vou ter essas informações expostas, porque aí o código de back não vai estar garantindo essa segurança dessas informações. Então, esse exemplo aqui, para compilar de uma maneira mais fácil, eu até coloquei aqui no slide aqui, a gente traz vários pontos ali, tanto com relação a front, quanto com relação a back, quanto com relação a integrações. Tudo isso vai permitir tanto a exposição de informação, ou seja, eu vou ter ali a parte da integridade da informação sendo compartilhada, confiabilidade também, ela é exposta nesse sentido. Aqui eu não causo indisponibilidade, tá? No caso, ela vai estar sempre disponível, só vai estar alterada se eu precisar, então eu posso fazer um man in the middle através de listeners, né, com relação a essas aplicações de back-end para poder captar essas informações. Então eu consigo ter vários acessos ali indevidos ali dentro de uma mesma funcionalidade, dentro de uma aplicação ali simples, dentro do Lifer, né? Ou seja, eu customizei o Lifer, estou utilizando uma aplicação externa e ela está impactando ali nas informações que estão trafegando. Outro ponto que a gente traz também, até que o Matheus comentou lá em cima, é com relação à parte de problemas de infraestrutura, né? Então, quando a gente trata dessa parte de Lifer, não estou tratando somente do Lifer, eu estou tratando da arquitetura da informação como um todo, né? Então, da informação que o Lifer vai prover, dos serviços que vão estar atrelados, da infraestrutura, etc. Então, o primeiro ponto que a gente traz é com relação aos bot crawlers, o Matheus até já comentou, então hoje isso está muito em evidência, né? Então a gente tem muito bot crawler acessando os diversos sites dentro da internet. Isso é ruim porque a maior parte das arquiteturas, principalmente com relação a como você vai expor essas informações, elas não estão preparadas para essa parte dos crawlers, né? Então você tem que ter uma arquitetura robusta no sentido de não adianta você receber todos os crawlers direto na aplicação. Você tem que ter uma camada de firewall, de load balancer, de CDN, etc. Mais à frente eu vou colocar uma arquitetura completa, estou dando spoiler, mas basicamente a gente trata de outras maneiras a forma como disponibiliza a informação para um crawler, para ele não chegar diretamente dentro da aplicação e sobrecarregar tanto a aplicação como também outros sistemas terceiros. Então, por exemplo, eu posso ter um crawler que vai fazer
uma busca dentro do Lifer. E isso não vai onerar o Lifer, mas vai onerar o Elasticsearch. Aí você vai causar uma indisponibilidade no Elastic, que efetivamente vai ocasionar uma indisponibilidade ali no Lifer. Então, tudo isso daí vai, em algum momento, impactar ali dentro da solução. Pode falar, e ao mesmo tempo, o padrão que esses crawlers enviam esses requests, que existe, obviamente, né, um padrão que esses caras vão enviar para que eles vão para fazer busca, para fazer mineração, ou até para fazer, quando você e sua empresa estão fazendo um teste de carga, etc. A maneira que os hackers, ou crackers, como deveriam ser chamados, estão fazendo targeting, está tão mais sofisticada que eles, ao invés de enviar, sei lá, um monte de request de uma vez, até distribuído, vai para se caracterizar como um ataque de DDoS ou até DOS, eles já começam a analisar como esses crawlers enviariam esses requests para que você confunda, ou para que a sua arquitetura, para que o seu firewall confunda esse padrão que você aceitaria, que para você, para sua aplicação, para sua arquitetura seria aceitável, seria, é mais um crawler aqui entrando para que esses requests maliciosos passem. Então, até isso, a gente já tem que estar cada vez mais sofisticado, cada vez mais um passo à frente. É sempre uma luta ali, né? Um colega nosso costuma dizer que são robôs lutando contra robôs, assim, o tempo inteiro, para combater esse lance aí dos ataques maliciosos. E esse exemplo dos crawlers, ele é basicamente um exemplo de DOS, no caso, né? Porque ele sempre vai partir de um padrão em si específico para... obviamente, você pode ter vários crawlers ali, mas um crawler só, ele sempre vai seguir um padrão de DOS, no caso. Quando a gente fala do DDoS, aí sim a gente tem toda uma rede, hoje as botnets, né, que a gente chama, elas que vão executar esses DDoS em diferentes sites, em diferentes situações. Então, basicamente, como funciona o DDoS, o atacante, né, o cracker, ele vai utilizar das redes botnets para poder, no caso, ele vai ter uma C2 network, basicamente isso aqui é a forma como ele vai poder acessar esses botnets. Os botnets nada mais são do que qualquer tipo de aparelho conectado na internet, tá? Ele pode ser um aplicativo zumbi, tá? Ele pode ser um aparelho zumbi, então você pode ser um potencial atacante, então meu celular ele pode ter alguma vulnerabilidade aqui, algum vírus, alguma coisa nesse sentido, que torna ele um zumbi para essa rede de botnet, e essa rede de botnet ela vai fazer os ataques direcionados a uma infraestrutura específica. E aí, a partir disso, ela vai ocasionar a famosa indisponibilidade por DDoS. Muitas perguntas ocorrem, né? O DDoS ele tem como intuito a causar indisponibilidade, mas ele pode efetivamente causar algum tipo de dano com relação a sequestro de informação, etc. Não. O DDoS, basicamente, o atacante ele sempre vai utilizar um DDoS para explorar as vulnerabilidades do sistema. Vulnerabilidades que a gente diz são como que é a segurança desse sistema. Então, se um sistema ele sofre muitos ataques de DDoS e não suporta esses DDoS, ele já começa a entender como é que funciona essa parte de resposta a esse incidente. Então, ele começa a analisar quanto tempo levou para aquele tipo de fornecedor poder me barrar na minha infraestrutura. Então, ele sabe esses times, ou seja, ele sabe que se ele conseguir uma brecha para invadir aquele sistema, ele vai ter um certo período de tempo até que ele possa ser detectado. Então, ele começa a entender esses padrões. Então, além de causar indisponibilidade, ele vai causar esse nível de análise mais profunda do hacker, para aí sim ele poder fazer eventualmente, alguma exploração um pouco mais complexa. Mas, basicamente, a gente vai ter no DDoS essa causa de indisponibilidade dentro da solução, e isso afeta qualquer tipo de sistema web hoje, tá? Então, qualquer tipo de site que estiver online, ele vai estar suscetível a um ataque de DDoS. Especificamente, qualquer usuário. Hoje em dia, se você acessar a Deep Web, tá gravando, né, Anny? Mas tudo bem, eu vou falar como um cara de segurança da informação, então orientação. Mas se você acessar hoje na Deep Web, você consegue comprar redes de botnet para realizar ataques, tá? Isso é fácil, acessível, tá? Hoje não é uma coisa mais complexa você fazer um ataque DDoS hoje em dia. Então, até minha intenção era fazer um DDoS na minha máquina, mas aí eu ia precisar de muita virtual de VM aqui, aí minha máquina não ia rodar, eu ia causar uma indisponibilidade nela. Mas é porque
na época de faculdade eu já fiz já um DDoS, é legal. Aqui a gente traz também uma frase também do Bruce Scheiner, ele também é outro pesquisador também com relação à segurança da informação, que o maior inimigo da segurança é a complexidade. Então, se a gente for traduzir isso para a Liferay em si como um todo, a gente sabe que a maior parte dos projetos é complexo. Ou seja, com essa complexidade, a gente traz o principal inimigo da segurança, que eu vou ter muita complexidade, muita coisa para gerir, eu vou ter toda a camada de infra, eu vou ter as customizações, eu vou ter os usuários, você vai ter vários atores ali que vão tornar um ataque ao sistema, a qualquer tipo de informação ali que esteja alocada dentro do Liferay, muito mais, não vou dizer fácil, mas mais suscetível de ocorrer, porque ele vai ter, com essas complexidades, é muito difícil para a segurança em si gerir todas essas informações. Então, quanto menos complexo é o sistema, mais fácil é de você garantir essa segurança. Mas, no mundo atual hoje, a gente sabe que isso não é uma verdade. Como boas práticas, a gente sempre orienta, né, a utilização e execução de SAST da Dash, principalmente usando ou o SonarQube e o Zap, ou o Burp, né, na pipeline, ou seja, isso aqui não é tratando somente no desenvolvimento de Life, mas qualquer desenvolvimento, é uma pipeline é muito usual, né, você ter essas soluções ali para poder fazer essas validações. Isso mitiga, principalmente, vulnerabilidades relacionadas a customizações, a código, mas não desabona um pentest, tá, pessoal? O pentest também ele é extremamente importante em qualquer tipo de sistema que for ser construído. Outro ponto é o escaneamento das dependências, né? Então, sempre está escaneando dependências que for utilizar de back, de front, qualquer tipo de integração que for ser feita, para vocês poderem ter todas as dependências atualizadas, que não ocorra nenhuma vulnerabilidade, não estejam depreciadas, etc., que isso sempre vai ser um motivo de exploração ali do hacker. Infraestrutura com containers, né? Então, o escaneamento também das políticas ali dos containers ali, isso daí é super importante. Isso está relacionado tanto à parte das políticas, né, da infraestrutura do container, quanto do hardening do container. Hardening, basicamente, são os testes que você executa para ver exposição de portas, backdoors, etc. Tudo isso aí é o hardening ali da solução. Escaneamento das variáveis de segurança, utilizar autenticações, métodos de autenticações seguras, thread safes também é muito importante, e também uma arquitetura de back for front-end, né? Então, ou seja, você ter essa mentalidade também de construir essas comunicações do back-end para o front-end, mantendo essa comunicação segura, sempre garantindo com que você não tenha exposição de dados entre o meio, né, dessas informações. Aqui a gente traz também aí uma referência de arquitetura com relação àqueles dois pontos que a gente trouxe, com relação aos crawlers e ao DDoS, né? Então, basicamente, o que a gente traz aqui de adicional, que as outras arquiteturas não tinham, é uma CDN, né, que é exatamente para você já prover ali o conteúdo para esses crawlers, para que eles possam já acessar diretamente pela CDN, tudo isso cacheado. O AF anti-DDoS, para você poder garantir não, né, para você mitigar, no caso, que você tenha requests ali muito que sigam certos padrões ou fingerprints, né, que a gente chama, para você poder mitigar já esse DDoS. Um bot management, que é com relação a você identificar o tráfego humano do tráfego bot, e tudo isso permite com que você possa segregar esses tráfegos e direcionar um bot para uma outra página, para que você tire o bot do acesso tradicional. Load Balancer, a aplicação do Liferay em Stateless, o Secret Manager, API Gateway também é muito importante, ou seja, isso para uma arquitetura com muita integração, API Gateway é um dos pontos mais importantes. Normalmente, nas soluções de cloud, elas também trazem um Security Posture,
ou seja, eles já têm soluções embarcadas ali para esse tratamento de segurança da informação e segurança tanto da aplicação como da própria integração dentro do próprio servidor. A persistência de dados, né, com Elasticsearch, Object Storage, observabilidade, isso é muito importante hoje em dia, né, toda a parte de APM, de CM, etc., essa parte de alertas, detecção de anomalias, IDS, IPS, tem várias coisas ali que você pode utilizar, e a parte mais importante, que é o backup e restore, né, então, backup e IDR, perdão, backup, restore e IDR, ter todas essas rotinas de backup, ter um DR, etc., tudo isso para garantir que, em casos de ataque, um sequestro de dados, etc., você tenha como poder fazer um rollback, poder voltar um D-4, por exemplo, etc. Então, tudo isso é bem importante quando a gente trata da arquitetura. E, por fim, a mensagem que fica é, quando for desenvolver, pensar no sistema, na arquitetura da informação, etc., pense como um atacante, né? O atacante ele sempre vai explorar essas vulnerabilidades e ele sempre vai pelo caminho mais fácil, pela forma como está a abertura, né? Então, ele vai primeiro, a ordem que normalmente ele segue é engenharia social, ou seja, ele vai primeiro através do humano, depois ele vai através de exploração de backdoors na infraestrutura ou nas aplicações, depois ele vai para a exposição de código. Então, tudo isso daí é a forma como você tem que pensar para poder mitigar na hora de desenvolver qualquer projeto em iFree, etc., ou qualquer projeto web ali, a forma como você pode ir mitigando isso na arquitetura do seu projeto, né? Então, isso é bem importante.